a state of war. Como deixamos chegar a esse ponto? Somos animais para fazer isso? Winston Churchill havia dito isso depois dos bombardeios à cidade de Munique, na Alemanha, em 1942. A cidade de Munique foi bombardeada pela RAF, deixando 40 mil pessoas mortas. 40 mil civis, mulheres, homens, crianças. Em 1944, a cidade de Dresden foi bombardeada por 3 ondas de bombardeios aliados, deixando 25 mil civis mortos e destruindo parte da cidade alemã. A crueldade dos aliados, justificada como um ato estratégico de enfraquecer a Alemanha, deixou cerca de 65 mil civis mortos no total. Pessoas que não pediram pela guerra sofriam com as decisões de seus líderes, e a verdade nua e crua seria estampada nos jornais. Os aliados não eram os mocinhos nessa guerra, porque numa guerra não existe vilão, mocinhos, existem líderes, nações jogando um jogo de guerra com a vida de milhões de pessoas. Se Hitler invadisse a Polônia, eles iriam declarar guerra. Cumprindo suas palavras, em 3 de setembro de 1939, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha, uma jogada que Hitler não esperava. Depois da Primeira Guerra Mundial, muitos não queriam nem imaginar uma guerra em escala global daquele nível. Cerca de 25 milhões de pessoas perderam suas vidas num conflito sangrento que resultou em um dos piores momentos da história. Filmes daquela época, como Nada de Novo no Front, retratavam a realidade da guerra. Não havia honra, glórias e bravura. O filme escancara a realidade de homens que foram induzidos por propagandas como o dever de proteger a pátria e irem à guerra. Pais de família, jovens, inexperientes e com medo. Homens com vidas comuns, com sonhos e objetivos usados como peça no quebra-cabeça cruel. Em momentos sombrios como esse, a humanidade de um homem deixa de existir. Com os horrores da guerra, a ira do homem é levada a proporções ilimitadas de horror, aonde tudo que há de moral deixa de ser prioridade, e esse processo é chamado de desumanização. Nada de Novo no Front foi banido na Alemanha, pois retratava a realidade. Uma realidade que Adolf Hitler queria esconder do povo, para incentivo aos jovens alemães de que a pátria alemã seria sempre acima de tudo e de todos. E com seus discursos, o povo alemão faria qualquer coisa pelo seu Führer, mesmo que isso significasse iniciar o maior conflito armado da humanidade. Se a Primeira Guerra Mundial foi devastadora, a Segunda Guerra Mundial seria elevada a níveis de crueldade jamais vistas. A Segunda Guerra Mundial, sem sombra de dúvidas, retrata o que há de mais cruel no ser humano. A fatalidade de algumas batalhas surpreende até hoje por serem tão altas, algumas consideradas desumanas. A Batalha de Stalingrado foi algo que supera o horror das trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Milhões morreram só nessa batalha, seja por conta de frio, doença e pela batalha em si. O horror foi tanto que houve até casos de canibalismo, pois as tropas simplesmente não tinham o que comer. A Batalha de Okinawa e de Iwo Jima no Japão também foram cruéis e desumanas, com os Estados Unidos conquistando cada vez mais territórios e o Japão lutando até o último homem. Para muitos, isso é ato de bravura, mas na realidade é algo irracional, moldado por ideologias de império para justificar a violência. Filmes como Até o Último Homem, A Batalha de Iwo Jima e A Conquista da Honra retratam o que foi esses conflitos da forma mais cruel possível. Agora imagina se nos filmes ficamos mal assistindo, imagina para os homens que viveram aquele inferno. As batalhas eram sangrentas, mas ainda era guerra, justo aos olhos de todos. Numa guerra haverá morte. A morte é o sentido da guerra. 2 nações frente a frente, lutando uma contra a outra, gera morte. Mas quando a guerra é contra um povo que não pode se defender ou nem lutar, o Holocausto com certeza é o ápice da crueldade humana. Uma atrocidade à própria espécie, cometida sem questionamentos, tratada como uma indústria. Chega a ser incompreensível o nível de maldade do ser humano ao relembrar esse fato. Mais de 6 milhões de judeus foram exterminados durante a Segunda Guerra Mundial. Muitos nos guetos das cidades ocupadas e a grande maioria nas câmeras de gás em campos de concentração. Mulheres, homens, idosos, crianças eram exterminados diariamente, tratados como gados do abatedouro, numa operação que foi chamada de Solução Final. O inimaginável é encarar isso como algo natural.
Ser humano, principalmente, mesmo com a alienação e a doutrina nazista, a propaganda antissemita e a perseguição aos judeus no início dos anos 30, o resultado de todo esse ódio é impossível de entender. O povo alemão demonstrou que, em tempos de crise, é fácil demais ser manipulado e condicionado a abrir mão de tudo pelo bem da nação, seguindo cegamente o Salvador, um homem que não só levou o país à guerra, mas também o mundo. Filmes como A Lista de Schindler, A Vida é Bela, O Pianista, O Menino do Pijama Listrado, Minha Melhor Amiga Anne Frank e O Diário de Anne Frank, entre outros, mostram perfeitamente a realidade, o antissemitismo, perseguição, o holocausto, o patriotismo e a crueldade do ser humano. A crueldade humana, como vemos, não é um fruto de uma época ou de uma nação. Desde os primórdios, o homem tem se matado por poder, território, ego, e na guerra moderna, as bombas atômicas mostram que, no fim, não há heróis ou vilões. Os Estados Unidos, sempre vistos como os mocinhos combatendo o mal, foram tão cruéis quanto os nazistas e comunistas. As bombas atômicas mostraram que o homem, acima de tudo, é egoísta, cruel e desumano. As bombas atômicas destruíram Hiroshima e Nagasaki, deixando quase 300 mil mortos. Apenas 2 bombas causaram esse terror. O que Churchill jogou desumano nos bombardeios a Munique com centenas de bombas lançadas, os Estados Unidos fizeram 5 vezes pior com apenas 2 bombas. E tudo isso para mostrar ao mundo que eles haviam criado. Não era necessário usar esse tipo de arma para acabar com a guerra, ou com um país que já estava derrotado, mas o homem precisa provar que é mais poderoso que outros homens, que é mais influente, não se importando nem um pouco com milhares de vidas inocentes que não pediram pela guerra. Churchill, o símbolo da integridade, um dos homens mais admiráveis do século, também alimentou a ideologia de destruição na Guerra Fria, com a Operação Impensável, que tinha como objetivo exterminar os soviéticos, lançando centenas de bombas atômicas à União Soviética. O objetivo era simplesmente eliminar os soviéticos da existência, eliminar o comunismo para sempre. Mal havia acabado a Segunda Guerra Mundial e Churchill já queria iniciar a Terceira. Se até ele, o homem mais honrado, se perdeu, então todos nós estamos suscetíveis a essa desumanização. E no final, a mensagem que fica é: a crueldade é um risco constante quanto a humanidade se deixa levar por ideologias, por partidos, por idolatria, por manipulação e propagandas. Existem pessoas que são cruéis por natureza. A real é que os humanos muitas vezes são facilmente condicionados a abrir a mão da sua própria humanidade para defender valores que muitas vezes nem são deles. A crueldade humana não nasce do nada. Ela é alimentada por ideologias, por propaganda, por líderes, por medo, por ódio. Mas, apesar de tudo, eu ainda creio na bondade humana. Anne Frank. Eu quero viver para sempre, mesmo depois da morte.